Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Hora ET Jus. Está começando o terceiro episódio da Lei 1079, que trata sobre os crimes de responsabilidade. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Vamos lá? Artigo 23. Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido à votação nominal, não sendo permitidas, então, questões de ordem, nem encaminhamento de votação. Parágrafo 1º. Se da aprovação do parecer resultar a procedência da denúncia, considerar-se-á decretada a acusação pela Câmara dos Deputados. Parágrafo 2º. Decretada a acusação, será o denunciado intimado imediatamente pela mesa da Câmara dos Deputados por intermédio do primeiro secretário. Parágrafo 3º. Se o denunciado estiver ausente do Distrito Federal, a sua intimação será solicitada pela mesa da Câmara dos Deputados ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que ele se encontrar. Parágrafo 4º. A Câmara dos Deputados elegerá uma comissão de 3 membros para acompanhar o julgamento do acusado. Parágrafo 5º. São efeitos imediatos ao decreto da acusação do Presidente da República ou de Ministro de Estado, a suspensão do exercício das funções do acusado e da metade do subsídio ou do vencimento, até sentença final. Parágrafo 6º. Conforme se trate da acusação de crime comum ou de responsabilidade, o processo será enviado ao Supremo Tribunal Federal ou ao Senado Federal. Capítulo 3 do julgamento. Artigo 24. Recebido no Senado, o decreto de acusação com o processo enviado pela Câmara dos Deputados e apresentado libelo pela comissão acusadora, remeterá ao presidente cópia de tudo ao acusado, que, na mesma ocasião, e nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 23, será notificado para comparecer em dia prefixado perante o Senado. Parágrafo único. Ao presidente do Supremo Tribunal Federal enviar-se-á o processo em original, com a comunicação do dia designado para o julgamento. Artigo 25. O acusado comparecerá por si ou pelos seus advogados, podendo ainda oferecer novos meios de prova. Artigo 26. No caso de revelia, marcará o presidente novo dia para o julgamento e nomeará para a defesa do acusado um advogado, a quem se facultará o exame de todas as peças de acusação. Artigo 27. No dia aprazado para o julgamento, presentes o acusado, seus advogados ou o defensor nomeado à sua revelia e a comissão acusadora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, abrindo a sessão, mandará ler o processo preparatório, o libelo e os artigos de defesa. Em seguida, inquirirá as testemunhas, que deverão depor publicamente, fora da presença, umas das outras. Artigo 28. Qualquer membro da comissão acusadora ou do Senado, e bem assim o acusado e seus advogados, poderão requerer que se façam às testemunhas perguntas que julgarem necessárias. Parágrafo único. A comissão acusadora, ou o acusado ou seus advogados, poderão contestar ou arguir as testemunhas sem, contudo, interrompê-las e requerer a acariação. Artigo 29. Realizar-se-á a seguir o debate verbal entre a comissão acusadora e o acusado ou seus advogados pelo prazo que o presidente fixar e que não poderá exceder de 2 horas. Artigo 30. Findos os debates orais e retiradas as partes, abrir-se-á a discussão sobre o objeto da acusação. Artigo 31. Encerrada a discussão, o presidente do Supremo Tribunal Federal fará relatório resumido da denúncia e das provas da acusação e da defesa e submeterá à votação nominal dos senadores o julgamento. Artigo 32. Se o julgamento for absolutório, produzirá desde logo todos os efeitos a favor do acusado. Artigo 33. No caso de condenação, o Senado, por iniciativa do presidente, fixará o prazo de inabilitação do condenado para exercício de qualquer função pública. E no caso de haver crime comum, deliberará ainda sobre o presidente sobre se o presidente o deverá submeter à justiça ordinária, independentemente da ação de qualquer interessado. Artigo 34. Proferida a sentença condenatória, o acusado estará ipso facto destituído do cargo. Artigo 35. A resolução do Senado constará de sentença que será lavrada nos autos do processo pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, assinada pelos senadores que funcionarem como juízes, transcrita na ata da sessão
e, dentro desta, publicado no Diário Oficial e no Diário do Congresso Nacional. Artigo 36. Não pode interferir em nenhuma fase do processo de responsabilidade do Presidente da República ou dos ministros de Estado, o deputado ou senador. A linha A, que tiver parentesco consanguíneo ou afim com o acusado em linha reta. Em linha colateral, os irmãos cunhados, enquanto durar o cunhado, e os primos co-irmãos. A linha B, que, como testemunha do processo, tiver deposto de ciência própria. Artigo 37. O Congresso Nacional deverá ser convocado extraordinariamente pelo terço de uma de suas câmaras, caso a sessão legislativa se encerre sem se tenha ultimado o julgamento do Presidente da República ou de ministro de Estado, bem como, no caso de ser necessário, o início imediato do processo. Artigo 38. No processo de julgamento do Presidente da República e dos ministros de Estado, serão subsidiários desta lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis, assim os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como o Código de Processo Penal. Parte 3ª, Título 1, Capítulo 1, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Item 1. Altera, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Item 2. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Item 3. Exercer atividade político-partidária. Item 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Item 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Artigo 39-A. Constituem também crimes de responsabilidade do presidente do Supremo Tribunal Federal ou do seu substituto quando no exercício da presidência, as condutas previstas no artigo 10 desta lei, quando por eles ordenadas ou praticadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos presidentes e respectivos substitutos quando no exercício da presidência, nos tribunais superiores, nos tribunais de contas, nos tribunais regionais federais, do trabalho e eleitorais, dos tribunais de justiça e de alçada dos estados e do Distrito Federal e aos juízes diretores de foro ou função equivalente no primeiro grau de jurisdição. Capítulo 2 do Procurador-Geral da República. Artigo 40. São crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República. Item 1. Emitir parecer, quando, por lei, seja suspeito na causa. Item 2. Recusar-se à prática de ato que lhe incumba. Item 3. Ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições. Item 4. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Artigo 40-A. Constituem também crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República ou de seu substituto quando no exercício da chefia do Ministério Público da União, as condutas previstas no artigo 10 desta lei, quando por eles ordenadas ou praticadas. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se, item 1, ao Advogado-Geral da União, item 2, aos Procuradores-Gerais do Trabalho, Eleitoral e Militar, aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, aos Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal e aos membros do Ministério Público da União e dos Estados, da Advocacia Geral da União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, quando no exercício de função de chefia das unidades regionais ou locais das respectivas instituições. Título 2 do Processo e Julgamento. Capítulo 1 da Denúncia. Artigo 41. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Artigos 39 e 40. Artigo 41-A. Respeitada a prerrogativa de foro que assiste às autoridades a que se referem ao parágrafo único do artigo 39-A e ou inciso 2 do parágrafo único do artigo 40-A, as ações penais contra elas ajuizadas pela prática dos crimes de responsabilidade previstos nos artigos 10 desta lei serão processadas e julgadas de acordo com o rito instituído pela Lei 8.038, de 28 de maio de 1990, permitido a todo cidadão oferecimento da denúncia. Artigo 42. A denúncia só poderá ser recebida se o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Artigo 43. A denúncia, assinada pelo denunciante com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem ou da declaração que impossibilite
declaração de impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do local onde possam ser encontrados. Nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o rol das testemunhas em número de 5, no mínimo. Artigo 44. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. Artigo 45. A comissão a que alude o artigo anterior reunir-se-á dentro de 48 horas e, depois de eleger o seu presidente e relator, emitirá parecer no prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação. Dentro desse período, poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias. Artigo 46. O parecer da comissão, com a denúncia e os documentos que a instruírem, será lido no expediente de sessão do Senado, publicado no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, que deverão ser distribuídos entre os senadores e dado para a ordem do dia da sessão seguinte. Artigo 47. O parecer será submetido a uma só discussão e à votação nominal, considerando-se aprovado se reunir a maioria simples dos votos. Artigo 48. Se o Senado resolver que a denúncia não deve constituir objeto de deliberação, serão os papéis arquivados. Artigo 49. Se a denúncia for considerada objeto de deliberação, a mesa remeterá cópia de tudo ao denunciado, para responder à acusação no prazo de 10 dias. Artigo 50. Se o denunciado estiver fora do Distrito Federal, a cópia lhe será entregue pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que se achar. Caso se ache fora do país ou em lugar incerto e não sabido, o que será verificado pelo primeiro secretário do Senado. A intimação far-se-á por edital, publicado no Diário do Congresso Nacional, com antecedência de 60 dias, aos quais se acrescerá, em comparecendo o denunciado, o prazo do artigo 49. Artigo 51. Findo o prazo para a resposta do denunciado, seja esta recebida ou não, a comissão dará parecer, dentro de 10 dias, sobre a procedência ou improcedência da acusação. Artigo 52. Perante a comissão, o denunciante e o denunciado poderão comparecer pessoalmente ou por procurador, assistir a todos os atos e diligências por ela praticados, inquirir, reinquirir, contestar testemunhas e requerer a sua acareação para esse efeito. A comissão dará aos interessados conhecimento das suas reuniões e das diligências a que deva proceder, com a indicação de lugar, dia e hora. Artigo 53. Findas as diligências, a comissão emitirá sobre o seu parecer, que será publicado e distribuído com todas as peças que instruírem e dado para a ordem do dia 48 horas, no mínimo, depois da distribuição. Artigo 54. Esse parecer terá uma só discussão e considerar-se-á aprovado se, em votação nominal, reunir a maioria simples dos votos. Galera, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio da Lei 1079, que trata sobre os crimes de responsabilidade. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau!